Voz Missionária! A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um programa Voz Missionária, programa para toda a comunidade brasileira que vive aqui no Japão. E o programa de hoje começa com adoração, com louvor. Nós vamos adorar a Deus junto com o pastor Oséias da Assembleia de Deus de Yuki, lá em Baraque. Eu já quero mandar um abraço a toda a igreja, continue nessa força, continue sendo essa igreja de oração, essa igreja viva e também já quero mandar um abraço aí ao pastor Oséias, Deus abençoe o pastor Oséias, vai estar louvando ao Senhor. E este programa, ele é assim, ele é um programa de adoração, de louvor, de glorificar a Deus. Só tem coisa boa aqui, coisa que edifica a nossa vida, coisa que fala fortemente ao nosso coração. E eu quero que você louve a Deus junto conosco, sinta a presença de Deus através deste programa, em nome de Jesus.
aqui, Senhor. O louvor fala forte ao nosso coração e à medida que nós louvamos a Deus, Deus também manifesta a sua graça, o seu consolo em nossos corações. É importante para nós estarmos louvando a Deus pela saúde, pelo dia a dia, pelo emprego, pelo cuidado, pela provisão. E eu te convido a sempre estar adorando a Deus. Procure uma igreja para que você possa também... Mas eu não sei, pastor, como que eu posso adorar a Deus? Procure uma igreja. Lá você vai ser ensinado, tem um pastor que vai estar te ensinando como você pode se relacionar a Deus. É muito interessante o que eu vou falar. Mas muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem a Bíblia. E eu tenho uma boa notícia para você. Deus deixou a Bíblia para que ela fosse entendível, para que você pudesse entendê-la. Então, se você não consegue entender a Bíblia, procure alguém que possa te ensinar. Procure uma igreja próxima à sua casa, Assembleia de Deus, ou uma outra igreja, como eu tenho sempre falado, não importa a denominação, importa que você procure uma igreja séria, uma igreja que pregue verdadeiramente a palavra de Deus, e você vai aprender um pouco da Bíblia, você vai saber o que Deus quer de você, o que você pode conquistar de Deus para a sua vida. Você há de concordar comigo, quando eu não era cristão, eu não entendia a Bíblia, eu não conseguia entender a Bíblia. Mas à medida que eu fui aprendendo, que eu fui na igreja, que pessoas foram me ensinando, que o próprio Deus, através dessas pessoas, foi me abrindo a mente para eu entender, então hoje eu conheço a Bíblia, eu sei o que é a Bíblia, e através dessa palavra de Deus, eu trago muitas coisas de Deus para a minha vida, e eu tenho certeza que você também pode conquistar isso de Deus, à medida que você conhece a sua palavra. Deus deixou a Bíblia para ser entendida, então procure estar entendendo a palavra de Deus. Nesse momento nós vamos passar um testemunho de um jovem, um japonês, que se converteu ao Senhor há mais ou menos 6 anos atrás. Hoje, presbítero da igreja, um japonês, presbítero da igreja, está estudando português, fala um pouco de português e vem de uma história muito triste, de problemas no meio da família, contendas e de enfermidades que vieram assolando a sua vida desde criança. Tudo isso levou ele a pensar numa única solução, que é para muitas pessoas a verdadeira solução, que é o suicídio. Mas, num momento muito importante, um amigo de fábrica o convidou, e ele veio à igreja e conheceu o amor de Deus. Hoje, um obreiro da casa do Senhor, eu queria que você acompanhasse o testemunho do presbítero Tomohiro Takama. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar no seu coração fortemente e você vai ser edificado, porque é isso que Deus faz. Deus transforma, Deus cura, Deus sara, Deus dá vida eterna e Deus protege, cuida de nós, porque Ele é o Pai e nós somos co-herdeiros, filhos com Cristo, e através do seu Filho Jesus Cristo, nós também herdamos a salvação, que é a vida eterna. Acompanhe esse testemunho. Como eu tenho falado, esse programa só tem coisa que edifica a nossa vida, que fala ao nosso coração e que nos leva a Deus, que nos faz nos relacionar com o nosso Salvador. Que Deus te abençoe e acompanhe conosco. Deus vai te abençoar nessa oportunidade. A paz do Senhor, 主の平和がありますように。私の名前は友広高間と言います。目の宮友広高間。私は少し聖書を読みたいと思います。エケルリア・ビブリア。マタイの福音書の11章28節にはこういうふうに書いてあります。すべての重荷を持っている者は私のもとに来なさい。私が休ませてあげようと書いてあります。私は少し自分の証しをしたいと思います。エケファランポークメルテスモーニン。私はアッセンブリーズ・オブ・ゴッドの教会のメンバーです。そのメンバーda Igreja Assembleia de Deus Mission Shekinah。私は6年前ぐらいにこの教会に来ました。Me convertei mais ou menos 6 anos atrás。今は長老として働いています。Sou presbítero da igreja。私はクリスチャンではなかった時に、quando eu não era crente、私はたくさんのお酒を飲みました。bebia bastante。そして本当の平和を探しました。procurei a paz。そして愛を探しました。procurei amor。そして私はそのことですごく苦しみました。sofreu muito。そして悲しみました。triste muito。
私には問題があります。ainda tem problema。私はアレルギーがあります。tem alergia。そして私はまだ私の目はよく見えていません。Minha visão não é bom, não consigo ver muito。そしてそのことでも私は苦しみました。Também sofreu muito。triste、悲しみました。そして本当の平和がありませんでした。Não tinha paz。そして愛もありませんでした。Não tinha amor。そして自殺も考えました。pensei suicídio。でも私の友達は私を教会に呼びました。Meu amigo me chamou para ir à igreja。私はそこですごく愛を感じることができました。Eu sentia amor de pessoas。私はその3回目ぐらいに神の愛を知ることができました。Eu sentia amor de Deus。すごく本当の平和を得ることができました。consegui sentir a paz do Senhor。私はその中で私の家族にも問題がありました。Minha família tinha problema。そして仕事にも問題がありました。Minha serviço também tinha problema。でも私は本当の希望を得ることができました。tenho esperança。なぜなら神様が私の中で働いていてくださることを見ることができます。Jesus está trabalhando a minha vida。そして私の家族にも問題がありました。Minha família também tinha problema。でも私の家族に神様が働いてくださることを私は見ることができます。Jesus está trabalhando pela minha família。なぜなら私の姉はイエス・キリストを受け入れました。Minha irmã também me converteu。conhecer Jesus Cristo。素晴らしいことです。maravilhoso。神様が私の家族に働いていることを私は見ています。Está olhando, Deus está trabalhando pela minha família。私の体は変わっていません。でも心は変わりました。Meu corpo não mudou, mas coração mudou。なぜなら神様が私に働いてくださいます。Deus está trabalhando minha vida。素晴らしい、maravilhoso。すごく嬉しくなります。Estou alegre。そして愛があります。Tenho amor de Deus。そして本当に平和があります。Tenho a paz。verdadeiro。すごく嬉しいです。Estou alegre。どうか主によって中立であってください。どうかfiquem firme。そしてどうか平和を持っていてください。A paz do verdadeiro。どうか主の平和がありますように。A paz do Senhor。ありがとうございます。As coisas de Deus edificam o nosso coração, a nossa alma. E Deus conhece, entende o sofrimento humano. E eu creio que Deus, através da vida desse jovem, está edificando a sua vida, está edificando a sua casa, está edificando a sua família. Se você tem vivido um momento parecido, ou você tem aí passado por uma dificuldade, seja enfermidade, problema financeiro, família, saiba que Deus está pronto a te ajudar. Busque a Deus. Deus tem solução para você, Deus tem solução para a sua casa. E não se desespere, não vá ao suicídio, não vá à bebida, não vá às drogas. Busque a Deus, vá a Deus. Ele está de braços abertos para te abençoar, para te socorrer e para te ajudar. Nós vamos ver nesse momento uma entrevista com o pastor Álvaro Sanches. Pastor Álvaro Sanches é o pastor lá da Assembleia de Deus de Uberlândia, Minas Gerais, e esteve conosco aqui no Japão, andou por várias partes do Japão, foi até a região de Sendai conosco, deu uma palavra, pregou nas igrejas, edificou a igreja aqui brasileira aqui no Japão. E eu já quero mandar um abraço ao pastor Álvaro, ao evangelista Saulo Gregório, que o acompanhou também. Um abraço a toda a igreja aí em Uberlândia. Saiba que o pastor de Uberlândia nos abençoou muito com a sua presença aqui no Japão. E você vai acompanhar conosco essa reportagem. Eu já quero mandar um abraço. Eu quero pedir a Deus que você continue sendo fortalecido por este trabalho, por este projeto da Assembleia de Deus aqui no Japão. E o Voz Missionária, ele vem para isso. Ele vem para abençoar a sua vida, ele vem para edificar a sua casa. Neste lugar tem coisa boa, neste lugar tem coisa que fala ao nosso coração, que nos fortalece, que nos dá esperança. E o Deus de paz vos abençoe grandemente. Você vai terminar esse programa vendo essa reportagem com o pastor Álvaro Sanches. Que Deus abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus.
Vindo do Brasil, o pastor Álvaro Sanches, presidente da Assembleia de Deus em Uberlândia, Minas Gerais, ministrou em várias igrejas no Japão, trazendo uma palavra de edificação. Também orou na região de Sendai, pelas vítimas do tsunami. Nós paramos aqui para fazer uma tomada desta casa, que isso aqui era uma vila, tinha várias casas em torno dela e somente ela que sobrou. Paramos porque nós lembramos da passagem que Jesus falou lá em Mateus sobre o construtor sensato, aquele que constrói a sua casa sobre a pedra e o que constrói sua casa sobre a areia. É aqueles que ouvem a palavra de Deus e é somente um ouvinte praticante. Vem as ondas, vem o vento, a tempestade e a casa ela vai abaixo, porque ela não está sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e permanece para sempre, aqui está o símbolo. Esta casa não é tão grande, não é tão majestosa, ela suportou porque possivelmente ela tem alguma coisa que deu a ela sustentação. Então assim é aquele cristão que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, começando pelo arrependimento, que fala sobre o alicerce bem profundo e fala também sobre guardar e obedecer a palavra de Deus. Vem as lutas da vida, tanto aquelas que vêm de forma natural, como aquela que é incitada pelo diabo, não importa se é o rio, se é a enxurrada ou se é o vento. Permanece firme, porque está sobre Cristo Jesus e a sua palavra, que são imutáveis. Esta é a comparação que eu quero fazer sobre tantas outras casas que não resistiram, mas essa resistiu. Assim é o crente que guarda a palavra de Deus, ele resiste apesar das lutas do dia a dia.
Senhor. Quando Isaías descreve esse testemunho, ele estava escrevendo ou testemunhando um testemunho pessoal, um testemunho próprio. E ele estava dizendo: eu vi o Senhor. E nesses 30 e tantos anos de pastor, eu lido com pessoas e vejo pessoas, e eu sinto também o mesmo. Não é por ser pastor que nós estamos aqui no púlpito, que significa que nós estamos num patamar e somos super crentes, mas nós nos sentimos também da mesma maneira que os membros da igreja sentem na questão espiritual. Isaías diz assim: eu vi o Senhor. Eu faço uma pergunta para vocês, e não quero que vocês respondam, mas somente para vocês mesmos. É possível nós hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, que parece que nós estamos tão distante da realidade de uma vida espiritual, é possível nós vermos o Senhor, vermos face a face, vermos o seu rosto, ter encontro com Ele pessoalmente? É possível? Eu não quero que você me responda. É possível nós vermos constantemente. Nós ouvimos testemunhos relatados através de pregações, em DVDs, em CDs, pessoas dizendo que teve um encontro com o Senhor. Mas me desculpa, a maior parte dessas narrativas, elas são enganosas. Inclusive, se Isaías vivesse no dia de hoje, ele ia ganhar dinheiro demais vendendo DVD, contando essa história. E falar nisso, o Saulo tem uns DVDs aí para vender. Imagina Isaías, imagina se fosse eu, irmão, que tivesse essa visão. Eu estava ali, que eu ia gravar isso aqui e dizer como é que eu vi Deus num alto e sublime tronos, e anjos, seres celestiais cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu ia ficar rico só de vender DVD, porque muitas vezes pessoas contam experiências que não são verdadeiras, a gente compra, porque nós muitas vezes achamos que Deus é um Deus tão distante de nós que Ele não é para nós, que Ele é para alguém que é muito especial para Deus, ou que Ele é para Billy Graham, Morris Cerulli e tantos outros grandes pregadores, que nós achamos que Ele não é para nós. Mas a experiência que Isaías teve, nós podemos ter. Aleluia. E Deus nos dá esta oportunidade de nós termos uma visão com Ele. Por isso que eu começo essa mensagem dizendo: eu preciso resgatar minha visão a respeito de Deus. Porque, por exemplo, quando meus pais se converteram, eu tinha 6 anos, eles se converteram na Igreja Batista. Eu fui criado na igreja. Eu só sofri uma disciplina quando eu tinha 17 anos para 18, porque eu fugi com uma japonesa. Minha esposa é japonesa, ela me roubou. Eu era meninão na igreja, não sabia nada de namorado, e ela sabia tudo. Aí ela me roubou, e o pastor me disciplinou porque eu ajudei a roubar ela também. Mas eu não tive uma experiência como muitas pessoas dizem assim: olha, eu vi Deus, ou Deus me libertou do adultério, da prostituição, dos vícios. Eu nunca fumei, nunca prostituí, não conheço uma mulher a não ser a minha, nunca dancei. E agora? Eu preciso ter experiência pessoal com Deus.
Porque essa história de dizer assim, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu quero dizer, Ele é meu Deus também. Amém? E Deus está acessível a uma criança, a um idoso, a um jovem recém-convertido, a um crente que já está um pouco frio ou distante. Deus quer manifestar e nós precisamos resgatar a nossa visão a respeito de Deus. Amém? Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer esse país que tem sido motivo das nossas orações, por termos uma colônia japonesa muito grande no Brasil. E sabemos que a obra de Deus está sendo feita por alguns pastores, e sabemos também da Igreja Assembleia de Deus japonesa aqui no Japão. Inclusive, há um tempo atrás, eu lendo o Mensageiro da Paz e vi uma reportagem sobre o pastor presidente da convenção japonesa. Então, a gente sempre tem algumas informações, mas agora, dessa vez, a gente está sentindo na pele e vendo a realidade da Igreja Assembleia de Deus, do trabalho missionário nessa nação. Fazendo uma comparação, por onde eu já andei, estive em alguns países da Europa e lá também tem trabalhos idênticos esse que acontece aqui no Japão. Já participei de alguns trabalhos e visitei alguns missionários, porém aqui a gente observa que, por ser mais distante do Brasil, a realidade do clima, os pontos geográficos dessa nação e os acontecimentos históricos, que é muito ligado com a história do mundo. A Segunda Guerra, nós estivemos lá em Hiroshima, nós vimos a devassidão que foi feita através do museu que existe lá. Mas passamos também na igreja do pastor José Gomes, participei de um congresso de jovem, foi muito bom. E também no pastor Haroldo, que nos trouxe e entregou sob seus cuidados. E agora tivemos lá onde aconteceu aquela tragédia natural, em Sendai, e vimos o que na realidade nós tínhamos visto somente através de reportagem que passou repetidamente na nossa nação, e nós até choramos de vermos a situação que ficou aquela região. E oramos pelos brasileiros que aqui trabalham. Agora, voltando para esses últimos dias que passamos aqui contigo e participamos do trabalho aqui hoje de manhã, essa formação de obreiros, eu estou observando que Deus tem um propósito muito grande com vocês aqui, porque a distância, a saudade, existe no Brasil grandes igrejas, corais, orquestra, e a saudade que é muito grande, que eu tenho certeza que está no coração de vocês, e aquela insegurança se hoje vai dar terremoto, se vai dar um abalo na terra, e os pessoal indo embora e vai e volta. Mas olha, vocês estão de parabéns. Eu estou levando uma impressão espiritual, um trabalho que vocês estão realizando aqui magnífico. A minha oração é que Deus possa unir, de fato, os pastores da nossa convenção, que vocês têm aqui no Brasil, que é ligado à CGADB, que possam se unificar, estar vinculado com esse grande objetivo de romper barreiras cultural dessa nação e que possa dar assistência aos brasileiros que aqui estão, os descendentes, e também ganhar japoneses para o reino de Deus. Parabéns, hoje um culto magnífico, maravilhoso, e eu estou de fato agradecido a Deus pelo que os meus olhos viram e que meu coração sentiu e que o meu estômago recebeu aqui nessa comida tão gostosa, que eu gosto da comida, a culinária brasileira, japonesa é muito gostosa. Bom, há 20 anos que eu recebo convite para vir ao Japão, mas eu não quis vir sem minha esposa vir primeiro, porque é a terra dos pais dela. E eu agradeço a Deus por Deus ter colocado vocês no nosso caminho, ou nós no caminho de vocês. E eu acredito que nasce aqui uma aliança que eu posso chamar Aliança do Calvário,
Aliança do Cenáculo, Aliança Missionária. E eu tenho certeza que Deus que governa todas as coisas e tem no controle todas as coisas, Ele nos colocou junto para nós fazermos a obra missionária aqui e também em outros países. Pode crer nisso, que hoje está nascendo uma aliança missionária entre a igreja que o pastor pastoreia, entre esses pastores com quem eu mantive contato e a Secretaria de Missão, que está aqui representada por nós, pelo o evangelista Saulo Gregório. A minha palavra a todos que aqui moram é o Salmo 46. Ainda que as águas bramam e os montes no fundo do mar se transtorna e a terra entra em transe, há um rio cujas águas cristalinas ela corre no santuário de Deus. Cada crente é um santuário de Deus. E esse rio, que é o Espírito Santo, vai dar tranquilidade para vocês viverem aqui em momentos difíceis. E Deus abençoe cada membro da igreja dele aqui e que o Senhor possa fazer com que o seu grande amor, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sobre cada um, sobre a igreja dele, não vou dizer igreja brasileira aqui, a igreja dele, o corpo dele nessa nação, que o Senhor possa abençoar vocês hoje e sempre. Amém. Pastor Saulo, para nós é um prazer tê-lo aqui também, junto com o pastor Álvaro Sanches. E referente a esse trabalho missionário, ao CEMAP, né? O que o senhor pode dizer para nós hoje, como tem sido esse trabalho, como que é o desenvolvimento desse trabalho? Para nós é muito interessante passar para os irmãos que estão aqui no Japão, a Assembleia de Deus no Japão, e enfim, todos os cristãos, um pouco dessa visão missionária, dessa administração missionária, enfim, alguns países que o senhor tem tido envolvimento, né? E esse desafio, porque é um desafio, né? A obra missionária é um grande desafio, e passa para nós um pouco daquilo que o senhor tem vivido, das experiências, enfim, alguma coisa que possa edificar os irmãos em nome de Jesus. Primeiramente, pastor, o que eu gostaria de estar saudando a todos os telespectadores do seu programa, esse programa que tem levado a palavra de Deus a várias pessoas aqui no Japão, e dizer que eu estou muito feliz de estar pela primeira vez visitando o Japão e vendo o trabalho que Deus tem feito, né, através da sua igreja e das demais que nós conhecemos. O CEMAP, o nome é Serviço de Missões aos Povos, é uma agência missionária da Assembleia de Deus, apesar de ser interdenominacional, né, trabalha com o objetivo de alcançar principalmente os povos não alcançados. Ou seja, nós preocupamos em levar a palavra de Deus, enviar missionários para lugares aonde o Evangelho ainda não chegou. E por isso que nós estamos na chamada janela 1040, né? Iraque, Egito, Índia, no continente africano e vários países, e também em algumas regiões carentes do Brasil. E nós trabalhamos já, vai para 24 anos, né, com esse departamento de missões, essa agência de missões. Estamos atualmente com 59 missionários espalhados por várias partes do mundo, levando a preciosa palavra de Deus. E nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela veio exatamente para cumprir o ídolo do Senhor. Se existe uma igreja e ela não está fazendo missões, alguma coisa está errada. Então é importante que a igreja se envolva com missões, que a igreja se preocupe em estar levando a preciosa palavra de Deus. E o que nós vimos aqui durante esses dias no Japão é que a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus aqui, tem se preocupado, né? Tanto não só de evangelizar os japoneses, que é uma grande carência, né? Mas também de estar estendendo esta palavra, este evangelho, nos países vizinhos aqui, como você disse, na Tailândia, a grande necessidade de investimento na Tailândia, para que aquelas pessoas também tenham a oportunidade de conhecer Jesus como Salvador. Irmãos, o pastor Saulo também vai passar para nós o trabalho realizado pela CEMAP, vai passar para nós o site e uma revista que pode ser assinada inclusive aqui pelo Japão, e você vai estar recebendo na sua casa essa revista, conhecida como Visão Missionária, trazendo informações aí da obra missionária, dos trabalhos que eles têm realizado, enfim, informações da obra do Senhor. Pastor Saulo, passa para os irmãos o site e também informações da revista Visão Missionária, que eu tive o prazer de conhecer em 2015,
2005, né? Essa revista. E hoje, agora no Japão, tive o prazer de conhecê-lo, aqueles que estão trabalhando também nesse projeto, um projeto missionário. Amém? Passa para os irmãos então o site e um pouco também sobre a revista. Pastor, o que o nosso site é www.semap, semap com S de secretaria, SEMAP, semap.com.br, onde você vai obter mais informações desse trabalho. E também nós publicamos já há alguns anos, há 9 anos, né, essa revista, tem o título Visão Missionária. O objetivo dessa revista é estar conscientizando o povo de Deus, né, em todo o Brasil e em qualquer parte do mundo. Nós temos assinantes em vários países, inclusive no Japão, nós temos alguns assinantes. E basta você entrar no site e você terá maiores informações como adquirir essa revista. Ela é de edição trimestral, são 4 edições anuais, e nós estaremos com muito prazer enviando para você, para que você tenha as informações missionárias, não só da Assembleia de Deus, mas de diversas denominações e agências missionárias.